Moody's sobe o rating no Brasil, Copom sobe a Selic e o mundo inteiro corta juros no que foi o quarto mês com o maior número de cortes de juros do século. Mas e aí, o que esperar disso para os mercados nesse mês de outubro? Confira agora no Mercado Aberto, rodando a vinheta já! Fala galera, eu sou o Thiago Salomão e você é o Matheus Soares. Firme e forte? Bem, né? E você, como é que você tá? Bem, cara, depois de ver a minha banda favorita encerrar as atividades com 3 dias de shows, foi bom. Mas ao mesmo tempo foi muito bom porque eu coloquei muita leitura em dia e porque muita coisa está acontecendo no mercado. E é o que a gente vai falar aqui, né? Porque a gente teve um mês com o maior número de cortes de juros, o quarto maior número de cortes de juros de bancos centrais no mesmo mês nesse século, mas o nosso Banco Central subindo juros, né? Acho que vale a pena falar dessas duas coisas e uma grande mudança no mercado, na minha opinião. Teve a nota da Moody's que elevou o rating no Brasil, a gente vai ter que falar disso porque parece até aquele aluno indisciplinado que ganhou uma nota boa, né? Será que ele vai ganhar um incentivo para melhorar ou isso vai deixar ele ainda mais indisciplinado, né? Mas teve a China, que acho que foi a grande mudança que a gente tem visto de setembro para outubro, várias medidas anunciadas e várias casas de investimentos mundo afora falando que é hora de comprar ações na China. Vamos começar pelo quê? Vamos começar pelo Brasil, Mate? Vamos começar pelo Brasil. Vamos lá. Como você disse, aqui a gente já vinha numa expectativa de alta de juros, né? A gente já vinha comentando isso há algum tempo, o mercado batendo muito no ponto de que a inflação no Brasil vai voltar, seja por questão de alimentos, seja porque o Brasil vem gastando muito, seja porque a atividade está muito forte, né? Eu acho que se tem alguma coisa que vem acontecendo de 21, né, de 2021 para cá, é que o Brasil tem superado as expectativas de crescimento do PIB há alguns anos. E mais recentemente, eu acho que existe, né, o fato das reformas estruturais feitas nos governos anteriores terem aumentado o PIB potencial brasileiro, né? Acho que isso é um argumento relevante, mas o ponto é que o Brasil vem gastando muito dinheiro também, né? Então, é por isso que essa decisão, esse anúncio feito pela Moody's, pegou todo mundo de surpresa, inclusive 3 grandes economistas, né? Que a gente gosta de ler bastante coisa. Exato. Mas só antes, pela ordem, né? Selic subiu para 10,75. Subiu para 10,75. As apostas do mercado estão entre 12% a 13%. 12% sem ter muito teto, assim, né? Não se sabe até onde vai essa... Eu vi alguns gestores, umas casas importantes falando até 13%, mas o pior, assim, não é nem a alta dos juros em si, mas é a permanência desse juro alto, né? Aquele sonho da Selic a um dígito só foi um sonho de verão, né? Porque já foi embora isso aí. E é um juro real muito alto, né? 12% de Selic com 4% de inflação, né? Pelo Fox, dá 8% de juro real. Isso é muito alto e se persistir por algum tempo, deve trazer um arrefecimento da economia, né? Como o Marcelo Muniz falou num dos nossos últimos episódios, o cara é um tesoureiro de décadas de mercado e de uma maneira até um tanto cética, né? Ele fez uma análise bem preocupada com o Brasil, mas ele fez uma análise cética sobre isso porque ele disse, cara, Brasil a IPCA mais 6,5, 7... não para de pé. Então, em algum momento, vamos ter que ter uma correção. Sim. Então, em algum momento, vai ter que ser feito algo, porque o Brasil não para de pé nisso. Eu acho muito ruim você carregar uma crença otimista baseado no ele vai ter que corrigir, né? Está indo em direção ao muro e uma hora ele vai mudar. Mas, infelizmente, isso tem sido o modus operandi do Brasil há um bom tempo, né? Só muda quando estiver à beira do precipício ali, né? Quando tá para tirar nota 0... aí vem alguém ali e fala, não, vamos lá, voltar para o 5. E por falar em mudar, a Moody's, né, que elevou o rating no Brasil, uma medida que pegou muita gente de surpresa. Agora o Brasil está a um nível para virar grau de investimento, que aí muda a coisa toda, né? Ia falar até outra coisa, mas muda completamente a perspectiva do Brasil para outros fundos que só podem investir em países com grau de investimento, a classificação de rating. Várias empresas brasileiras também tiveram rating elevado, um fenômeno natural, né? As empresas que são muito bem avaliadas, elas conseguem ter uma nota já quase como um efeito imediato, né? Uma elevação de rating no Brasil. As empresas também vão ter uma elevação de rating. Mas essa alta da nota do Brasil está muito atrelada a, vamos lá, crescimento acima do esperado, ok, concordamos.
na crença que o arcabouço fiscal, E esse é o problema. que num prazo razoável não vai extrapolar, né? Que vai conseguir encaminhar os desequilíbrios fiscais, mas Eu acho que é aí que mora o perigo, É aí que mora. porque a gente não está nessa direção, né? O que a gente tem feito, não que a gente está caminhando para o precipício muito rapidamente, mas a gente está mais perto do precipício do que vamos dizer, Estamos dançando lá. do É ponto porque tá seguro. tudo dando muito certo, né? A gente vai falar mais pra frente, mas Estados Unidos está cortando o juro. Uhum. China está começando a estimular a economia. A gente podia estar vivendo um cenário aqui excelente, né? A gente só não está conseguindo viver porque realmente existe uma expectativa. O filme da trajetória da dívida no Brasil, ela é muito ruim, Uhum. né? Se a gente pegar ali o Samuel Pessoa, né? Ele disse que o Brasil está no momento que ele chama de uma economia com marcha forçada, que é um crescimento impulsionado pelos gastos do governo, né? Numa economia que está em pleno emprego, Uhum. que isso aí é muito inflacionário. Não, quer dizer, não precisava incentivar a economia, né, ter um estímulo externo, já que com a economia pleno emprego já mostra que ela está saudável, Exato, né? exato. E ele vê a dívida pública saindo de 84%, isso na expectativa dele, né? 84% para 86%, ou seja, ele revisou essa dívida pública, né? Uhum. Sobre o percentual do PIB. Isso seria equivalente a um crescimento de dívida pública de 14 pontos percentuais na gestão Lula 3. Uhum. Ou seja, vem crescendo muito essa dívida pública. E outro cara que até a gente compartilhou lá com os membros do M3 é o Márcio Roland, que foi Sim. secretário Baita entrevista de essa aí. Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Dilma, que ele vê muita semelhança com o momento que a gente está vivendo agora com o que foi ali entre 2013 e 2014, que foi o governo postergando um ajuste fiscal. Uhum. Ele acha que está acontecendo a mesma coisa, porque, na visão dele, a gente já está olhando para as eleições de 2026. Então vamos, né, empurrar com a barriga esse cenário ruim, que o Brasil não vai, né, o Brasil não vai acabar em 1 ou 2 anos, mas ao postergar esse ajuste fiscal, a gente corre o risco de voltar àquele momento terrível foi a que maior, foi, né? foi a maior queda do PIB brasileiro, né? A sequência de quedas, né? De muito tempo, foi PIB digno de país de guerra. Enfim, acho que o ponto aí, né, Mate? Primeiro, as agências de rating, elas não têm, né, aquele selo de credibilidade tão grande quanto era antes da crise do subprime. Né? Não estou aqui desmerecendo o trabalho delas, mas também, de fato, não é porque a Moody's falou que a gente é bom que, de fato, a gente está bem. Né? Eu acredito que, sim, o Brasil tem pontos positivos que fizeram a agência revisar a nota, mas o desenrolar da nossa situação fiscal ela é muito preocupante. E não sou só eu falando, ou o Samuel Pessoa, o Márcio Rolandi, o Mansueto Almeida, mas pega os últimos episódios que a gente fez com o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa, a gente tem uma falta de flexibilidade no nosso orçamento que não permite que a gente faça muita coisa, não tenha um gasto extra, mas mesmo assim a gente consegue, através de vários puxadinhos, conseguir inflando esses gastos sem entrar no orçamento, né? Que aí é uma bomba relógio preocupante aí para quando essas contas começarem a entrar no custo do Brasil. Eu costumo dizer que, sim, a gente pode ficar um vídeo inteiro falando aí sobre a economia do Brasil e tudo mais, mas acho que o grande ponto aí é a direção das medidas que estão sendo tomadas no Brasil. Não é uma direção favorável, né? Não é um estímulo econômico num país a pleno emprego. Um puxadinho ali para não entrar no orçamento, sabe? Não são coisas que num crivo de governança corporativa passaria isso aí, É uma né? contabilidade talvez agressiva, né? E desnecessária, né? Mas o Brasil é isso, né? Não estamos falando aqui também de uma novidade, né? Acho que se a gente passar os últimos 2 anos, olhar para trás, os últimos 2 anos, vai estar a gente aqui falando sobre o fiscal brasileiro e tudo mais, né? Então, pois é. Mas de fato, mas só o que você falou das reformas estruturais, ainda não tem uma comprovação de que isso está causando um PIB acima do esperado. Mas o fato é que nos últimos 2 ou 3 anos o Brasil vem crescendo consistentemente acima do esperado. Então, estamos em pleno emprego. Né? Então, isso é um ponto positivo aí para o Brasil nisso. E aí, olhando para o internacional agora? Vamos lá. Pegar o aviãozinho e vamos para onde? Pegar o aviãozinho, vamos para os Estados Unidos? Vamos lá, então. Tivemos queda de juro lá fora, 0,5 pontos percentuais, né? Meio ponto percentual.
Fed agora colocou o juro para 4,75%. A banda entre 5%. 4,75% e 5%. Lá eles trabalham com bandas de juros. Geralmente o Fed começa com 0,25%, dessa vez ele foi com meio ponto percentual, que mostra que o Fed estava preocupado com o ritmo da economia, né? A gente veio falando aqui nos últimos panoramas, né, o quão a economia estava desacelerando lá nos Estados Unidos. Isso se mostrou verdade durante muito tempo. O Fed foi lá, cortou juro, ele acabou motivando vários outros bancos centrais a cortarem juro, como você bem colocou, né? Foi o quarto maior ciclo de queda de juros no mundo todo. A Europa cortou juro, o México cortou juro. 26 cortes de juros no mundo. 26 cortes de juros no mundo. E recentemente, né, na última sexta-feira saiu o relatório de empregos americano, o payroll, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e mostrou, na verdade, uma economia mais forte do que o esperado. O que parece bom, porque se a gente pegar lá o gráfico de pontos da última reunião do Fed, mostrou uma opinião muito dividida entre os membros do Fed, né? 9 membros queriam cortes de 0,5 ponto percentual, e os outros 9 queriam 0,25 ponto percentual. Então agora coloca todo mundo meio que na mesma página, e grande parte do mercado já começa a acreditar em quedas em quedas menores, né, de 0,25 ponto para os próximos meses, tanto em novembro quanto em dezembro, que a gente vai ter queda de juros por lá. Então, mas eu acho que a taxa de juros americana, por que ela é tão importante, né? É o preço mais importante do mundo, porque ele acaba balizando todas as tomadas de decisão de investimento, benchmark para emissões. E, bom, a economia americana pode ter questionamentos ideológicos e tudo mais, mas é a economia mais segura do mundo para você investir. Então, sempre a gente faz aquela continha, né? Se tem um título pagando 4 e pouco, 5 e pouco por cento ao ano em dólar, na economia mais segura do mundo, porque eu vou investir em outros lugares. Sim. Então, quanto mais o juro cair, menos interessante fica esse investimento, e esse dinheiro pode migrar para alguns países menos afortunados, como nós aqui, pobres brasileiros. Mas o importante aí do Fed é que a trajetória dos juros é para baixo e bem para baixo, né? Tem gente que já fala de 3%, tem gente que já fala de até abaixo disso, um pouco acima disso. Mas a gente não pode levar isso tão ao pé da letra, porque se a gente tem uma lição de 2024 não lute contra o Fed, mas também não compre a briga do Fed antes dele entrar no ringue, né? Só para lembrar, final de 2023, bolsa disparou em novembro e dezembro, porque o Fed sinalizou, deixou claro que o juro ia cair em 2024. Ia ter quantas quedas que era esperado? 6 a 7 6 ou 7 quedas estava projetado. Chega 2024, espera um pouquinho, na próxima reunião a gente vê, e de repente em março a gente já estava falando de cavalo de pau. Talvez até alta de juros nos Estados Unidos. Então assim, foi de menos 7, né? O juro ia cair 7 vezes para mais 1. Isso provocou um barata-voa no mercado inteiro. Agora a gente está de uma maneira mais, vamos dizer, com mais parcimônia essa volta. Voltamos ao cenário que era. Mas aí cortou 50 pontos base, já estão falando de juro até 3, então devagar no andor, né? Vamos ver como é que vai ser o direcionamento, mas de fato a economia está permitindo esse corte de juros mais forte, né? O que acaba não sendo tão bom, né? A inflação Porque está controlada, né? não tá tão quente a economia, mas a inflação está controlada. Então, desse lado, acaba sendo um bom sinal. Sim, e teremos temporada de resultados lá fora. Aqui e lá fora, né? Mas lá fora começa agora sexta-feira, que vai dar para ter um termômetro do quão forte ou fraca está a economia americana. Então, vamos ter uma coisinha importante aí também, né? Teremos eleições. Eleição presidencial em 5 de novembro, sendo que o Fed vai ter reunião do Fed dia 7, a decisão. Né? Então, inclusive vai ser a primeira decisão do Fed, primeira não, né? Uma das únicas ali que numa quinta-feira, geralmente o Fed tem a decisão na quarta, vai ser numa quinta dessa vez, por conta das eleições. Isso aí tem potencial para trazer bastante volatilidade, sem dúvida nenhuma, porque não tem um cenário concreto de quem vai ganhar ainda, né? Inclusive, até por isso, Mati, a gente vai fazer um evento especial no Market Makers nesse mês sobre eleições americanas. Serão 3 dias de evento, dos dias 15 a 17 de outubro, onde teremos investidores de ações globais, cientistas políticos e até um especialista em cripto, porque é um assunto que tem sido muito comentado também pelos dois candidatos, mas principalmente o Trump. Então, um evento online e gratuito, e a gente vai fazer um
super overview das eleições americanas, fazer um mergulho profundo e destrinchar tudo, oportunidades, possíveis cenários. Então, para você não perder isso, o link está aqui na descrição do vídeo, já se inscreve lá, é de graça, mas aí você vai receber ali todo o material de apoio e também os links para acompanhar esses eventos especiais, mais um evento especial do Market Makers. Excelente. E vamos fechar agora com China? Com China. China. Quanto tempo a gente não falou de China? Vamos lá. Eu até anotei aqui, né? China, né? Bem-vindo ao novo bull market. Todo mundo lá fora, Gavco, várias casas de análise importantes, especialistas em China, falando que é a hora de comprar China. Mudou completamente a perspectiva para a economia chinesa. Mate, tem um resuminho aqui o que foi anunciado ali pelo governo chinês? Tivemos 2 anúncios que vieram em linha, que foi o corte de juros da taxa básica, que de 0,2 ponto percentual. Tivemos o corte de meio ponto percentual na taxa de juros das hipotecas. Isso estava em linha com o esperado e aí tivemos aquilo que foi além do que o mercado esperava, que foi redução de meio ponto da taxa de compulsório, indicando novos cortes até o final do ano, né? Isso é um incentivo para os bancos emprestarem mais dinheiro, isso não estava na conta do mercado. O compulsório é o quanto o banco tem que deixar de reserva pelo capital que tem. Se diminui o compulsório, ele pode largar mais dinheiro na economia. Tivemos o percentual de entrada para a compra do segundo imóvel reduzido lá, então agora a entrada vai ser menor, né? Agora a entrada de 15% para você comprar um imóvel lá na China. Tivemos a redução da taxa de juros para habitação social em 0,75 ponto percentual e um programa de recompra para as empresas de até 1% do market cap. Então, assim, foi um pacote de estímulos robusto, né, que fez ali as ações performarem tão bem. E, assim, eu li bastante coisa disso aí. O voo longo, né, permite você ler as coisas que no dia a dia fica mais corrido. Esse programa de recompra, ele é minúsculo se você comparar com o mercado americano, outros mercados, mas era algo assim muito incipiente no mercado chinês. Então é quase como você colocar na mesa uma nova arma que o governo ali não usava. E acho que um grande ponto aí, e isso aí foi até uma das últimas análises que foram publicadas, é que embora seja uma grande oportunidade para muita gente, é um momento para investir na China, diferente de outros bull markets chineses, os investidores agora vão ter que sujar as mãos, entre aspas, para comprar, para ganhar com essa alta da China, porque não vai adiantar só comprar produtoras de commodity ou empresas, né, uma LVMH e empresas que conseguem se beneficiar de um crescimento chinês. Vai ser algo mais made in China mesmo. Então até tem falado de alguns setores da economia chinesa, ou ETFs, mas não necessariamente vai ser ruim para Vale, né? E trazendo mais para o Brasil, né? Sai notícia de China, a gente sempre pergunta, né? Vai ser bom ou vai ser ruim para as ações da Vale? Óbvio que tendo aí programas que ajudam aí habitação, compra de imóvel, isso pode ser benéfico, mas não é aquela injeção na veia ali do minério. Tanto que o minério está até operando com bastante volatilidade, né? Nos primeiros dias dos anúncios. Subiu bastante e hoje, nesse dia que a gente está gravando, já está caindo bastante. O minério caiu 4% nessa noite, porque na segunda para terça-feira, o governo deu mais anúncios, o mercado esperava um anúncio tão robusto quanto o que foi anunciado, mas isso não se concretizou. Porque na visão de muitos especialistas, a China vai ter que estimular muito mais a economia, e se a gente pegar mesmo esse pacote robusto que a gente viu aqui, ele ainda é pequeno comparado a outros momentos da economia chinesa. Então, tem uma parte do mercado que acredita que não será suficiente para trazer um bem-estar econômico na China. Então, temos que continuar observando isso. A única coisa que eu vou trazer de China, tem até o gráfico, depois a gente coloca aí na tela enquanto estiver falando. Eu adoro esse momento que a gente fala e o gráfico vai surgir assim, né? Mas mostra como a China é um trade tático. Porque acho que são ao todo 5 bull markets que tiveram lá, e dos 5, 2 ou 3 foram por conta de estímulos mesmo. Então, é uma economia que a Bolsa parece que vive dessa necessidade de estímulo. E tem aquilo também, né? Ninguém queria mais investir em China. Ninguém estava então, se tornando um país... Esse é o ponto mais importante, talvez. Investível, né? Não é nem investível, mas estava todo mundo ou short em China ou até evitando o mercado chinês. Então agora é um jeito do governo falar assim, estamos aqui, né? Vamos fazer alguma coisa. Agora, isso se
concretizar em investimento, em oportunidade, aí é outra história, né? Talvez seja só o início desse ciclo. Mate, temos as perguntas para ler, mas tem mais alguma pauta aí? Tem. Fizemos 2 anos de Market Makers FIA, Opa, nosso fundo estamos de aí, ações fez 2 anos de estamos vida, aí que lutando no maravilha. mercado, aprendendo bastante. Nesse trimestre que se encerrou, a gente teve um retorno bom, um retorno de 14%. O Ibovespa subiu 6%, o índice Small Caps subiu 1%. A gente tem uma carteira predominantemente, 60% da carteira de Small Caps, né? E 60% do retorno no semestre veio de Vard e de Vivara. Uhum. Continuamos com elas em carteira e aprendendo bastante, né, Saloma? Caramba, cara, eu acho que tem sido a experiência mais intensa que eu já tive também, como se eu tivesse uma carreira muito longa, né? Mas nesses 15 anos de mercado, o aprendizado que você absorve colocando na prática e até as interações que a gente tem com os gestores, aquela viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro, onde a gente conversou com os maiores gestores de ações do Brasil, nossa, aquilo lá Sim. foi um super aprendizado. Aliás, agradecer a todos eles que abriram as portas e receberam a gente lá na cidade maravilhosa. E agradecer aos cotistas também que estão aí, né? Crescendo. Crescendo. Mais importante é isso, crescendo, sinal que gosta de investir com foco em longo prazo também, É isso né? aí. Porque É isso aí. a Bolsa não está ajudando muitos fundos de ações. Isso aí. Perguntas Vamos lá? aqui? Vamos para as perguntas. Bom, como vamos ter o nosso evento de eleições americanas, as perguntas são focadas em eleições americanas. Então, a primeira pergunta: o mercado é mais inclinado para Trump ou Kamala? Olha, se olhar ali as apostas de mercado, tá bem meio a meio, assim. Ninguém tá fazendo uma aposta muito grande entre um ou outro candidato. Quando o Biden participou daquele debate com o Trump, e o Biden não foi bem naquele debate, as apostas ficaram muito claras que o Trump iria ganhar. Aí, mais recentemente, teve um outro debate, agora com a Kamala Harris, né, já que o Biden já não vai disputar a presidência, e a Kamala foi melhor do que o Trump. Então tá muito apertado, né? Mas pensando no que o mercado prefere, você tem um palpite? Eu não tenho. Eu não tenho dúvida que o mercado prefere o Trump, mas não é consensual, né? E até eu pego a frase ali do Jakurski, que ele prefere a Kamala. O André Jakurski, bom, quem sou eu para discordar do Jakurski? Mas ele fala que, embora a Kamala tenha péssimas ideias para os Estados Unidos, para a economia ocidental e para o capitalismo como um todo, o Donald Trump é extremamente imprevisível. Acho que quando ele quis dizer imprevisível é um risco, vamos dizer, um risco de guerra mesmo, Entendi. que pode ter com o Trump na presidência dos Estados Unidos. Outra pergunta aqui: decisão entre Kamala e Trump vai impactar o juro no Brasil? De que forma? Eu acho que o impacto acaba... o juro brasileiro ele é impactado pelas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? E talvez o que impactaria o juro brasileiro lá fora seria o juro americano, né? Porque a gente não pode ter um juro real tão discrepante, né? Tão grande. Também a gente não pode ter um juro real tão baixo, né? A diferença do nosso juro para a taxa americana não pode ser tão pequena. Mas hoje o juro americano está caindo e o nosso está subindo, né? Então, acho que a eleição americana, de certa forma, não E o Banco tende a Central ter lá é independente também, né? Então, sim, o Banco Central vai subir ou descer juro a dependendo da força da economia, inflação, acho que é mais isso, né? A não ser que um desses dois aumente impostos, corte impostos, então isso sim tem uma implicação direta ali no lucro das empresas e, consequentemente, na economia. Fizeram uma pergunta aqui: se o Trump vencer, tende a ser mais protecionista, principalmente com produtos chineses, né? Quer dizer, ele vai taxar os produtos chineses. Isso respinga no Brasil de alguma forma? Isso aí seria inflação também, né? Uma inflação no mundo subindo, mas... Uma atitude dessa, né, gera uma economia inflacionária, né? Isso é impacto de inflação no mundo todo. Mas essa pergunta eu sei quem vai responder muito bem. Quem? Nossos grandes convidados do evento. Um deles, inclusive, Marcos Troillo, que eu sou fãzaço dele. Torce para um time não muito bom, mas como cientista político é espetacular e vai estar muita gente boa ali. Então, acho que ali o pessoal vai ter muito mais alicerce para responder essas perguntas. Mas aproveitem aí os comentários, já vão colocando as perguntas, né? Para a gente ir se preparando para esse que vai ser o maior evento brasileiro das eleições americanas. E também deixa nos comentários o que você gostaria que a gente falasse aqui no Mercado Aberto. A gente geralmente fala de posições da carteira, hoje a gente falou menos, né? Só falou das grandes vencedoras ali, mas a gente sempre passa por tudo que está rolando no mundo. Mas deixa aí suas sugestões, fala o que você gostaria de ver aqui,
ver no Market Makers. Lembrando que a gente não é só um podcast, um canal no YouTube, temos a nossa super newsletter, que eu escrevo toda segunda, o Mate toda quarta e o Caio toda sexta-feira traz uma resenha do episódio, tudo de graça. É só você se inscrever, deixar seu melhor e-mail e você vai receber na sua caixa. É isso, Mate? Isso aí. Então, nos vemos mês que vem? Nos vemos mês que vem. Valeu.